Olá, boa noite. A graça e a paz de Jesus esteja sobre o nosso coração. Para sempre exaltado, Senhor, ressurreto, Cristo, o único Filho de Deus vivo. Queria que você abrisse sua Bíblia em Atos, capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo 6 ao 11. Atos, capítulo 1. Do versículo 6 ao 11, mesmo assentados, queremos ler uma porção da palavra, prestar atenção no nosso coração, aquilo que Deus tem para nós hoje. Atos, capítulo 1, do 6 ao 11. Diz assim: Então, os que estavam reunidos ali perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, dentre vocês, foi elevado aos céus e voltará da mesma forma como viram subir. Deus, em nome de Jesus, que seja a Tua palavra falando no nosso coração nesta noite. Amém. Nós estamos vivendo uma série sobre os relatos da ressurreição, ou ressuscitou, e as notícias da vida que venceu a morte. E conforme a gente vai andando pela Bíblia, vivendo os relatos do que aconteceu nesse tempo, nós vimos através de Maria Madalena, através dos discípulos do caminho de Emaús, de Tomé e dentre outros, o que aconteceu de fato quando Cristo ressurge. E realmente é interessante nós analisarmos essas histórias, porque faz com que o nosso coração cada vez mais crie uma conexão com aquilo que Deus está fazendo. Eu sempre trago essa frase comigo, Nós temos a oportunidade de fazer aquilo que Deus está fazendo. Algumas semanas atrás eu tive a oportunidade de estar pregando numa igreja, e ali eu trouxe um desenho, eu quero compartilhar isso com vocês. Imaginem na sua mente essa cena de um pai lavando o seu carro, e ali o seu filho menor chega: pai, eu quero te ajudar. E ali o pai está: vem me ajudar a lavar o carro. E os dois começam a lavar o carro, e o filho menor acaba atrapalhando, Ele é mais atrapalha do que ajuda. Mas os dois estão lá, o pai e o filho, tendo aquele tempo onde eles limpam o carro. E quando eles terminam, o menino entra para dentro de casa e a mãe fala: o que você fez hoje? Ei, eu lavei o carro. Na verdade, foi o pai que lavou, mas o menino estava ali ajudando. Então, quando eu vejo essa cena, eu vejo Deus fazendo a gente, como filhos dele, a oportunidade de anunciar, de proclamar o Evangelho. O Evangelho que nós cantamos aqui, o Evangelho da ressurreição. E eu fiquei com essa parte de Atos 1, onde ali começa o relato não só da ressurreição de Cristo, mas o relato do início da igreja, os primeiros passos, ali onde os discípulos estavam reunidos, e Cristo começa a aparecer e começa a ter aquelas aparições, e as emoções começam a atravessar os corações daqueles homens, e a gente começa a entender o início de algumas coisas. Então, quando Lucas escreve esse capítulo, ele está expressando o surgimento da igreja. O surgimento de passos aonde, devagar, os discípulos de Jesus começam a contemplar e a experimentar aquilo que era o propósito divino. É interessante também a gente trabalhar o aspecto da perspectiva dos discípulos acerca disso. Porque quando nós lemos esse texto, ele não traz somente o relato da ressurreição de Cristo, mas ele vai trazer o relato das emoções e o que aconteceu de fato com o surgimento da igreja.
Então, quando nós lemos aqui e entendemos de fato esse surgimento, nós começamos a entender que existe uma história, e essa história é marcada. E ela continua sendo marcada em nós também. Então, nessa jornada que eu vou fazer com vocês hoje, eu quero propor para vocês alguns cenários, a gente vai caminhar com relação a isso. E o primeiro cenário que eu quero trabalhar com vocês está aqui no versículo 6, onde ele começa trazendo um questionamento, né? São os discípulos. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é este tempo que vai restaurar o reino a Israel? Quando nós analisamos essa pergunta, a gente começa a olhar também alguns detalhes, e é o cenário que a gente vai trabalhar hoje, o cenário e os detalhes desse cenário. Essa pergunta que os discípulos fazem para Jesus, depois de eles ressuscitados, depois de terem relatos ali de várias coisas, atravessar paredes, comer depois de ressuscitado, coisas que aconteciam ali, mas é um detalhe que eles fazem uma pergunta para Jesus. E aí? É agora? Por que eles fazem essa pergunta? E esse primeiro cenário que eles fazem essa pergunta, que eu coloco o primeiro detalhe. E o primeiro detalhe é que eles tinham uma promessa. E qual que era a promessa? Eles criam que haveria uma restauração de Israel a partir da vinda do Messias. Então, na perspectiva dos discípulos, quando eles estavam ali 3 anos trabalhando com Jesus, vendo Jesus trabalhar também, havia algo no coração deles que eles estavam assim: esse é o mestre, esse é o Messias, ele é de fato que estava vindo. E nós precisamos estar cada vez mais com ele. E quando Jesus entra em Jerusalém, com a entrada triunfal, o coração desses homens inflamam. Porque eles falam assim: é de fato o Messias. Então está na hora. Por quê? Porque na história deles havia uma promessa que Israel seria elevada. Porque eles estavam vivendo dias difíceis por conta do governo, por conta de outras coisas. E no coração daqueles homens, a expectativa daqueles homens é que surgisse algo que quebrasse tudo aquilo e que eles pudessem governar novamente. E o coração deles começa a inflamar. Fala: é esse mesmo, está acontecendo, é a hora. Só que eles haviam se enganado, porque Jesus, ele veio para cumprir uma promessa de Deus. E eles pensavam que Jesus viria, já arrebataria todo mundo, já virava a mesa, e o jogo virava para eles também, e pronto. Israel vencia e tudo certo. Mas Jesus fala assim: não, calma aí. Não é assim, não é desse jeito que eu vou trabalhar com vocês. Eu vim a primeira vez, eu vou preparar vocês, vocês têm uma missão, vocês vão fazer essa missão, depois eu volto. Então fica uma dúvida no coração desses discípulos falando: mas espera aí, não era desse jeito que era para ser? Não, Jesus fala assim: não era desse jeito. O Pai tem outro propósito, Deus tem outro propósito. Por quê? Porque eles carregavam essa promessa de que haveria uma libertação, que haveria algo extraordinário naquele tempo. Mas houve algo extraordinário, porque Jesus veio para trazer vida e vida em abundância para nós. Jesus veio nos libertar do pecado, Jesus veio nos libertar da escravidão do pecado, Jesus veio abrir o caminho para que nós pudéssemos ter vida e vida com Deus diretamente. Esse era a missão de Deus através de Jesus. Mas lembrando que existia uma perspectiva desses discípulos, lembrando que existia um cenário que eles estavam vivendo, e um detalhe, porque eles tinham uma promessa. O outro cenário é o versículo seguinte, que diz assim, no versículo 7, Jesus respondendo a eles: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Aqui Jesus ele traz algo interessante para a gente analisar e entender esse detalhe, que existia uma espera. Eles estavam esperando ansiosamente pela volta de Cristo, pelo surgimento do Messias. Existia uma expectativa, porque também era entendido que isso traria glória a Israel. Porém, por causa da promessa, eles tinham que aguardar pacientemente, então eles tinham que esperar. E nessa espera,
Aconteceram algumas coisas no caminho, outros foram para outros caminhos. Se começaram a colocar várias leis para que pudesse, né, se estabelecer algo. E alguns corações ficaram distantes da realidade que Deus queria para aquele povo. Mas eles estavam em uma espera. Eles estavam numa espera. Então esse era o cenário de que eles ouviam falar dos antepassados, era passado de pai para filho. Olha, a gente precisa esperar, a gente precisa cultivar essa esperança no nosso coração. Então, dentro de um cenário de expectativas, havia uma espera. O terceiro cenário, que está no versículo 8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Era outro cenário, diferentemente daquilo que eles estavam pensando. Dentro do que Jesus está falando, ele fala sobre o papel do Espírito Santo em ajudá-los a prosseguir nessa missão. Ou seja, Jesus está falando para os seus discípulos que agora ele não estaria mais nesse terreno, mas enviaria aquele que ajudaria a passar pelas lutas, a passar pelas provações, a passar por tantas adversidades, e que estabeleceria um propósito de seguir a fé através de Cristo. E esse era o Espírito Santo, lhes dando poder, e não poder cósmico, fenomenais, mas era um poder de transformação do caráter, um poder de transformação da vida interior e para o exterior. Então, dentro do cenário que nós estamos olhando e entendendo, tem um detalhe que era um presente que Jesus estava dando para eles. O Espírito Santo, nessa forma de um presente, de algo que era simplesmente maravilhoso, e que isso significa que auxiliaria nas densas discussões teológicas que eles estavam pela frente por causa da palavra, que fariam sinais e prodígios para que a ressurreição pudesse ser realmente comprovada. E ele traz mais um detalhe: sereis minhas testemunhas. Testificar, autenticar aquilo que Jesus fez. Não só nas pessoas, mas de fato neles. Nós ouvimos aqui a história de Pedro. Pedro foi um dos discípulos de Jesus, o qual tocou ele totalmente. Pedro sai da sua vida ali de pescador e vai em direção, segue Jesus. E os relatos de Pedro são intensos, são emocionantes. Quando você lê a história de Pedro, você fala assim: esse cara que eu queria estar perto. Que olha, que camarada, que pescador que tinha história para contar. E ele trabalhava isso no seu coração. Quando Pedro estava ali, próximo a Jesus, quando estavam saindo os soldados, o que ele faz? Ele desbanha a espada, corta a orelha de Malco lá. Jesus vai lá, cola a orelha do super bonde, né? Pedro nega Jesus. Experimenta uma profunda depressão. Mas é Pedro que Jesus vai lá e resgata e fala assim: olha, apacenta as minhas ovelhas. Imagina Pedro recebendo um presente de Deus, de Jesus. Mesmo com as mancadas que ele deu, mesmo com as situações que ele vivia. Mas tudo isso fez com que Pedro tivesse experiência para comprovar aquilo que Deus, aquilo que Jesus podia fazer na vida dele. A transformação do caráter através do poder do Espírito Santo. Estamos no terceiro cenário. E aparece um quarto cenário que está ali no versículo 9 a 11. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes
disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus dentre de vocês foi elevado aos céus e voltará da mesma forma como viram subir. Ao ouvirem essas palavras, os discípulos, eles começam a ficar deslumbrados. Imagina, olha o cenário. Eles estão no Monte das Oliveiras. Jesus está falando com eles. De repente, Jesus começa a subir. E ali eles ficam olhando, de repente, umas nuvens aparecem. Eles não olham mais Jesus, mas ficam fixos nos olhos aos céus. E aparecem 2 anjos conversando com eles. E qual que é o detalhe desse cenário? É que eles começaram a experimentar o que era ter uma só fé. Imagina Jesus subindo e aquela perda que eles estavam sentindo, de repente misturado com o desespero, mas misturado também com esse maravilhoso subir de Cristo e uma busca incessante no seu interior, ativando medos e subjugando um futuro. Porém, esse cenário e esse detalhe começaram a encher o coração daqueles homens de fé. É esses detalhes que a gente vai trabalhar agora. Uma promessa. Qual outro? Uma espera, um presente e uma só fé. Quando nós lemos Lucas explicando os primeiros passos da igreja, nós entendemos esses 4 cenários. Que existia uma promessa, que existia uma espera, que existia um presente, que existia uma só fé. Mas o que para nós hoje, como igreja, representa isso? Qual que é o impacto que isso vai gerar na nossa segunda, nossa terça, nossa quarta, nossa quinta, nossa sexta, nosso sábado e nosso domingo? O que isso vai preencher no nosso coração? O que essas etapas, o que esses cenários, o que esses detalhes vão fazer com que a gente entenda de fato o que é o agir de Cristo e a manifestação de Cristo nas nossas vidas? Quando nós temos a perspectiva dos nossos dias, nós experimentamos hoje como crentes, como cristãos, grandes desafios. O avanço da tecnologia faz com que a gente tenha muito conhecimento exato de algumas coisas. Tem gente que há 30 anos não sabia que tinha, hoje, nossa, tem uma lista do que tem. Porque viu na internet, porque viu no Google. A busca incessante de respostas para o coração do homem, para saciar o coração do homem. Porém, a igreja ela tem esse papel de trazer a realidade para este mundo. Se você pensa que você vem à igreja, sentar aqui na cadeira, louvar ao Senhor, já é o suficiente, eu quero dizer para você, não é o suficiente. Jesus não te chamou para ficar sentado numa cadeira. Jesus não te chamou para ficar num banco. Jesus não te chamou para ficar aqui só levantando as mãos. Jesus te chamou para ser uma testemunha daquilo que Ele fez na sua vida. E através disso, através do testemunho de Cristo, outras pessoas serem transformadas pelo poder do Espírito Santo. É isso que o Evangelho revela para nós. Estava conversando com a equipe aqui, mostrando aqui a nossa casa, eles ficaram impactados. Quando eu falei assim, a igreja aqui tem 124 anos. A menininha, a Micaela, ela fez, uau! 124 anos. Aí eu falei, 124 anos. Mas não é 124 anos desse prédio, é 124 anos de uma igreja que cresce e que se renova, que passa dificuldade, que passa por provações, que passa por limitação, mas através do Espírito Santo ela se renova e ela mostra para o mundo, ela mostra para esta cidade que existe uma esperança. Nós estamos trabalhando aqui, mais ou menos depois da pandemia, pós-pandemia, algo que essa igreja ela tem que ser uma referência, não só de ação social, mas também daquilo que Deus pode fazer. A igreja carrega no nome da igreja Campinas. E se nós não fizermos algo para mostrar para Campinas aquilo que Deus está fazendo por nós, essa igreja ela não devia estar aqui.
Porque essa igreja é eu e você. Eu gosto muito quando o pastor Fábio fala, você tem culto durante a semana na sua igreja? Não, nossos cultos são nos lares. Tem culto na segunda até sexta aqui. Até no sábado tem. E o evangelho está sendo proclamado, está sendo dirigido, está sendo transformado no coração das pessoas. Mas o que me deixa tenso e às vezes maravilhado com esse texto, ali Jesus falando àqueles homens, na perspectiva daqueles homens, e trazendo para a nossa realidade, é saber que existe algo para a gente oferecer para esse mundo. Se a gente for traduzir aquilo que aconteceu naquele tempo para os nossos dias, é saber que nós somos o povo da promessa. Não de promessas mirabolantes, mas de uma promessa que Deus enviou o seu Filho. E Ele veio ao mundo, Ele morreu e ressuscitou. E hoje nós temos salvação em Cristo Jesus através do seu sacrifício. Essa é a nossa promessa da salvação. Hoje nós temos um livre acesso a Deus, a Pai, através de Cristo Jesus. Essa é a promessa. No decorrer dos anos, a igreja ela acabou se desviando de algumas coisas, e às vezes a gente pensa que promessa as bênçãos estão em coisas. Não! Tinha um amigo que ele falava isso, ele falava assim, chegou na igreja, a igreja pequena, de bairro, o cara chegou e falou assim, pastor, ganhei um carro, fui abençoado, estou com um carro, fui muito abençoado por Deus. Aí o pastor falou assim, vem cá, meu irmão, vou te dizer uma coisa, você não está abençoado, você está motorizado, é outra coisa, você está motorizado. Abençoado vai ser se você usar esse carro para o reino de Deus. Abençoado vai ser se você pegar isso que Deus tem oferecido para você e colocar à disposição da obra dele, daquilo que ele pode fazer. E a gente entende que durante o tempo começou-se a perceber que a igreja começou a se desviar, mas não. Eu quero que você saia daqui lembrando que você é um povo da promessa, a promessa da salvação em Cristo Jesus. Nós temos essa marca no nosso corpo. Não é à toa que Jesus, quando ele declara, eu sou a luz do mundo, e vocês também podem ser a luz, ele compartilha isso com a gente. Eu sou o sal da terra, vocês também podem ser o sal da terra, vocês podem trazer gosto na vida de alguém através daquilo que eu fiz através de vocês. Jesus, ele compartilha essas características com a gente. Também nós somos um povo que espera ansiosamente a volta de Jesus. Esses dias eu estava indo ali para o Dom Pedro, passando na frente ali, e tem uma placa gigante, de papelão. Jesus está voltando. Acho que alguém colocou essa placa ali, e aqui está mexendo comigo. Aí esses dias eu só estava Jesus está, só voltando, acho que alguém arrancou. Mas eu achei interessante. Isso traz uma marca da igreja, uma marca nossa. Que nós somos um povo que espera ansiosamente a volta de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se nós não cultivarmos isso no nosso coração, se nós não tivermos essa marca dentro de nós, possivelmente nós vamos começar a sair desse caminho e trilhar outras coisas. E esse não é o objetivo. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, os primeiros passos, nós somos um povo que espera a volta de Cristo. Mas também nós somos um povo que tem um presente, que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É Ele que nos conduz o tempo todo. É Ele que nos guia, é Ele que nos fala. É Ele que às vezes traz algo para o nosso coração. Às vezes você está lá e fala assim, Senhor, o que eu preciso fazer? E aquela voz doce, suave, através da palavra, através do devocional, através das disciplinas espirituais, da oração, aquilo vai te envolvendo e você vai começando a entender que existe
uma voz que nos guia e que vai nos levar, não para aquilo que nós queremos, mas para aquilo que nós necessitamos fazer. Para aquilo que nós necessitamos fazer. E esse presente não fica só com a gente. Esse presente ele é compartilhado com todos. Porque ele traz relacionamento para nós através das pessoas, mas também com Deus, com Cristo. E é interessante a gente trabalhar esse aspecto dentro desse cenário, né, do presente, porque os discípulos ali naquele tempo, quando eles receberam essa missão, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Samaria, na Judéia, até os confins da terra, isso vai traduzir para nós alguns aspectos também, que a gente precisa trabalhar. Para o judeu, Jerusalém representava a questão da religião e a questão do governo. E para nós também representa a gente ser testemunha dentro de um sistema corrupto lá e fora. Da religiosidade. Ser testemunha daquilo que Deus fez e nós vamos enfrentar a religiosidade. Nós aprendemos aqui semana passada que Jesus não chama a gente pelo nosso pecado, Jesus nos chama pelo nome. E às vezes a religião e a religiosidade faz isso, chama a gente pelo nosso pecado. Jesus, quando está na praia, ele fala, Pedro, tu me amas. Ele chama pelo nome. E ser testemunha diante de Jerusalém é ser testemunha diante da religiosidade que mata, que sacrifica pessoas. Ser testemunha em Samaria, para eles, significava algo terrível, porque eles não se davam com os samaritanos. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a gente sabe que a cultura samaritana não se dava muito com os judeus. E Jesus está falando assim, olha, vocês vão ter que ser testemunhas nesses lugares, em Jerusalém. Em questão da religiosidade. Vocês vão ter que ser testemunhas em Samaria, que significa a indiferença. É olhar para o próximo e ter misericórdia. Misericórdia significa misericórdia, é miséria no coração do outro, empatia, chorar com os que choram, rir com os que estão rindo. É você olhar para aquela situação e falar assim, talvez eu não tenha tantas coisas para te falar ou para fazer, mas eu estou aqui com você. É esse testemunho que eles estão falando, que Jesus está falando. Olhando para Samaria e ter diante deles a indiferença. E hoje também, quando nós falamos sobre isso, nós temos que dar testemunho diante da indiferença do que está acontecendo lá fora. Ser testemunha também na Judéia, para eles era difícil, porque Judéia significa a casa, os judeus ali. E como é difícil ser cristão dentro da sua casa. Como é difícil dar testemunho daquilo que Deus fez para os seus. Eu já contei isso aqui, posso relembrar, esses dias eu estava lá, fui num material de construção, cheguei lá, quero isso, quero fazer o orçamento disso aqui, e a pessoa, tudo bem, Alan, tudo bem, eu não falei o meu nome. Eu te conheço. Eu falei, mas eu não estou lembrando quem você é. A gente estudou assim, assim, assim. Você é pastor? Eu falei, sou pastor. Aí depois a gente foi conversando, eu lembrei que ela estudou comigo e tal. E ela pegou e falou assim, nossa, desde aquela época que a gente estudava, você já apontava isso, né? Você já ia trabalhar com igreja e tal. Eu falei, amém, graças a Deus. Mas é difícil você ser testemunha daquilo que Jesus fez na sua vida, dentro da sua casa, dentro dos seus. Porque sempre vai ter comparações, sempre vai ter apontamentos. E é isso que Jesus está trazendo para esta igreja. É isso, esses detalhes que esses discípulos estão enfrentando e que nós, discípulos, em 2024, estamos enfrentando também. Ser testemunha nos confins da terra é ser testemunha diante dos impedimentos e grandes desafios globais. Esses dias eu estava num lugar onde
Você falava muito dessa guerra que está acontecendo ali em Israel. Amém. Né? Entendemos esse questionamento e tal. Porém, eu fiquei, indaguei e questionei algumas coisas, porque a igreja palestina também sofre. Existem irmãos palestinos convertidos a Cristo, sofrendo também consequências. Porque eles estão sendo testemunhas dentro da realidade que eles estão vivendo. Esses meninos estão indo para Moçambique. Quantos impedimentos aconteceram durante essa caminhada desses meninos? Alexandre sempre ora por mim, pastor, está acontecendo isso. Eu falei, vamos orar. Eu já estive no lugar deles, tanto como aluno, como líder. E eu sei que é difícil, porque esses impedimentos acontecem. Passagem que é um preço, depois de 1 hora sobe. É lugar que estava tudo certo, de repente muda tudo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O Evangelho de Cristo, ele nunca é subjugado, ele sempre avança. E se nós queremos ser testemunhas nos confins da terra, nós vamos estar preparados para os impedimentos e grandes desafios. Uma só fé. A história, ela continua sendo escrita através de nós como igreja nos dias de hoje. E eu queria fazer uma pergunta para você. Qual tem sido o seu grande desafio hoje? Talvez hoje você tenha sido desafiado a ser testemunha em Jerusalém, em lugares que você tem passado, onde a religiosidade impera, e você tem que chegar e falar assim, Jesus me transformou, Jesus fez algo no meu coração. O caráter em mim foi transformado por Cristo. Talvez a sua dificuldade é viver dentro de Samaria, na indiferença. Pastor, às vezes eu olho para as pessoas e eu não tenho compaixão, eu não tenho misericórdia. E você tem que ser testemunha nisso. Às vezes você tem desafios dentro da sua casa, dentro dos seus. Conheci pessoas que eles foram os primeiros convertidos. Eu tenho uma história perto de mim que aconteceu isso. E Deus foi restaurando, foi resgatando pessoas. Talvez o seu desafio hoje é os confins da terra. E qual que é o impedimento que você está tendo a respeito disso? Quais são os grandes desafios que têm mexido com vocês? Eu não posso passar por esse texto sem ler a minha história. Eu não posso ler a Bíblia sem ler aquilo que Deus proporcionou no meu coração. E da mesma forma vocês. Vocês não podem simplesmente pegar esse texto e começar a ler sem que isso não faça leitura dentro do seu coração. Nós somos um povo chamados por Deus para representar uma promessa, a promessa da salvação. Nós somos um povo chamados por Deus para esperar o quê? Cristo, a volta de Cristo. Nós somos um povo chamados por Deus para um presente. E qual presente é esse? É o Espírito Santo de Deus. E nós somos um povo chamados a uma só fé. E dentro desse cenário, quais são os seus desafios? É pregar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão? É pregar para uma pessoa que você fala assim, essa pessoa não tem mais jeito, já era, acabou. É ser testemunho diante da religiosidade de alguns. Eu não sei. Eu queria que você baixasse sua cabeça e refletisse nisso. Dentro dos relatos da ressurreição, pessoais, individuais de pessoas, Deus também chama a igreja. Deus chama a igreja
E Ele equipa a igreja com o poder do Espírito Santo. Se você está aqui nesta noite e identificou algo que você precisa romper dentro do seu coração, através desses lugares, eu vou contar uma coisa para você. Você não vai conseguir sozinho. Você vai conseguir com a ajuda do Espírito Santo. Você não vai conseguir sozinho. Você vai conseguir com o poder do Espírito Santo. Quero convidar você a romper no seu coração isso. Em acreditar em pessoas que talvez a vida lá fora já falou, olha, acabou. Acreditar que os seus vão crer que existe uma salvação. A tirar o medo talvez de sair e romper com os impedimentos para chegar aonde Deus quer que você chegue. Eu não sei, essa série tem mexido muito comigo. E é um privilégio para mim terminar esse último domingo falando sobre isso. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga sobre nós o Teu Espírito Santo. Que o Senhor avive em nós a obra que o Senhor mesmo começou, trazendo sobre nós fôlego, restauração, renovação, autoridade, compaixão, misericórdia. Essa é a nossa oração como igreja nesta noite. Porque nós somos um povo que ainda carrega uma promessa, que ainda carrega uma espera, que ainda carrega um presente, que ainda carrega uma só fé. Nos ajude, Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.